Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 29 de março, primeiro sábado depois da data FIFA. Temos uma quantidade maior de jogos para a gente analisar. Hoje começa o Brasileirão 2025, né? Obviamente, nós temos um período de captação de informação no Brasileirão, então a gente vai comentar sobre isso na hora de falar sobre o Brasileirão, mas eu já quero deixar uma dica que as primeiras rodadas do Brasileiro, assim como em qualquer competição, a gente pode até trazer algumas expectativas dos estaduais, mas o Brasileirão é uma competição muito extensa, muito densa, com vários percursos de jogos de Libertadores, Sul-Americana, em algumas situações também o prejuízo das datas FIFA, que ainda tem algumas pelo ano, então é muito difícil fazer uma conjectura, fazer uma programação, uma previsão, né? Não temos bola de cristal, então a principal questão por aqui é a gente tentar trazer rodada após rodada, né? Não ficar inventando em relação a achismo. Então, primeiro vamos colher informações dessas primeiras rodadas, mas a gente vai falar sobre isso na parte do Brasileirão. Temos hoje, como alguns destaques, o Bayern de Munique enfrentando o São Paulo na Bundesliga. Eu estou gravando na sexta-feira de manhã, então não sei ainda o resultado do Leverkusen. Se o Leverkusen venceu o Bochum, você já sabe disso, né? Você já tem um spoiler. Você sabe que o Bayern de Munique vai se sentir um pouquinho mais pressionado. Temos na Espanha o time do Atlético de Madrid visitando o Espanhol. Para mim é um jogo muito importante, porque o Espanhol complicou a vida do Real Madrid e é um time da Catalunha que tem certa rivalidade, né, com os times de Madrid. Na Itália, vamos falar um pouquinho sobre a Juventus, que enfrenta o Genoa. Juventus que trocou agora o Thiago Motta. O Thiago Motta não é mais o treinador da Juventus. Em Portugal, vamos falar sobre o Estrela contra o Sporting. Também não sei o resultado do Benfica contra o Gil Vicente, você sabe. Isso pode tornar o jogo do Sporting um pouco mais importante. E voltando na Espanha, também vamos falar sobre o Real Madrid, que viu o Barcelona vencer o time do Osasuna que tirou ponto do Real, e o time do Barcelona já abriu um pouco de vantagem aqui na frente, dá para ver, 3 pontos de vantagem. O Real Madrid tem que cumprir a sua obrigação aqui, vencendo o Leganés. E claro, vamos falar sobre toda essa rodada, né, pelo menos dos jogos de sábado do Campeonato Brasileiro, com alguns jogos complementares também para a gente saltear aqui na nossa grade de trabalho. Vamos embora! Começamos o nosso planejamento às 11h30 da manhã no jogo do Bayern de Munique com o São Paulo, e com essa cotação a gente não tem muita coisa para inventar, né? Acho que a principal situação num dia cheio como esse é não inventar moda e seguir já um planejamento mais concreto em cima do que as equipes podem apresentar para a gente, né? Vamos dar uma olhada primeiro na questão de últimos jogos. O Bayern de Munique, ele vem de uma derrota dentro de casa, mas foi uma derrota que teve um sentido, né? Claro que o Bayern, ele tem capacidade para não perder jogos mesmo com um jogador a menos, mas ele estava com um jogador a menos quando vencia o Bochum por 2-0 e acabou tomando a virada, né? Também teve ali a situação do Neuer não estar em campo, o jogador reserva, o goleiro reserva, Urbik, se não me falha a memória o nome dele, acabou tomando alguns gols e aí o time do Bochum virou o jogo. Mas nada que, na minha opinião, faça com que a gente mude a nossa opinião em relação ao Bayern. O time do São Paulo venceu apenas 2 partidas nos últimos 8 jogos fora de casa, uma equipe que não sai tanto na frente do placar, falhou em quase 40% dos jogos em marcar, então esperar gols do lado do São Paulo não é assim uma tarefa muito fácil. O Bayern de Munique não sofre tantos gols em casa, né? Teve 3 gols sofridos agora contra o próprio Bochum, então não é comum de acontecer, né? A média do Bayern até subiu um pouquinho, mas é um time que marca em torno de 3,3 gols por jogo em casa e tem o seu plantel titular, né? Diferente do último jogo contra o Bochum, onde ele poupou alguns jogadores por conta do jogo da volta, se eu não me engano também teve da Champions, mas também por conta da data FIFA e tudo mais. Bom, o time do Bayern de Munique faz um primeiro tempo muito agressivo, em comparação, o São Paulo faz primeiro e segundo tempo muito parecido, então dá para imaginar um Bayern de Munique desde o início tendo uma pressão e um volume de jogo muito grande. Isso a gente já volta para cá para marcar a possibilidade do a favor do favorito. Isso daqui não é vitória do favorito, tá? Isso aqui é estar a favor do favorito. Provavelmente, durante o primeiro tempo,
se você trabalha numa exchange, e eu sempre indico a minha parceira Betfair, você vai ter uma estabilidade do preço e você pode trabalhar a favor do favorito durante essa estabilidade para buscar o gol do favorito. Theo, não tem essa metodologia, então você não faz nada, mas isso daqui não quer dizer que o favorito vai vencer. Quer ver um exemplo? No jogo contra o Bochum, eu estava a favor do favorito no Bayern de Munique, peguei os 2 primeiros gols e depois eu fechei a minha posição e o Bayern de Munique perdeu o jogo. Isso não quer dizer que eu perdi dinheiro. Eu estive a favor do favorito, ganhei dinheiro, fechei minha posição e o Bayern tomou a virada. Poderia ter sido o contrário, poderia ter tomado o primeiro gol do Bochum, eu poderia não ter pego o primeiro gol do Bayern, mas muito provavelmente eu estaria a favor do Bayern, né? Então não é um contexto final, não é uma possível over 2,5, possível over 1,5. Não é provável vitória do favorito. É estar a favor do favorito. Muito provavelmente você vai ter a oportunidade de estar a favor desse favorito, ok? Principalmente dentro do primeiro tempo, porque o São Paulo tem um desempenho muito parecido tanto no primeiro quanto no segundo e o Bayern deve jogar aqui mais com volume maior, amassando um pouco mais no início. Afinal de contas, o São Paulo vem provavelmente com uma proposta de se defender para somar ponto na casa do adversário. Lembrando que o São Paulo está numa situação aqui de tabela próximo da zona de rebaixamento, mas empatar na casa do adversário é sempre importante. Mas o Bochum venceu o Bayern de Munique. Tudo bem, foi um cenário à parte. O Bochum veio para se defender, tomou 2 gols, teve a oportunidade, viu a oportunidade no cartão vermelho e foi para cima. Beleza. Mas, no geral, as equipes lá de baixo vão perder para o Bayern. Então, o São Paulo não pode pensar somente no Bochum, e sim no Heidenheim, no Holstein Kiel, no Hoffenheim, em outras equipes que foram até a casa do Bayern e provavelmente perderam ou vão ainda e vão perder, tá? Se por acaso você não tem uma metodologia para trabalhar a favor do Bayern de Munique no trade, ou você não é um trader como eu, você pode pensar em vitória do Bayern por uma vantagem de gols, uma diferença de gols um pouco maior, né? O Bayern de Munique ele costuma cumprir os handicaps que a gente impõe a ele. Qual que é o problema? O São Paulo não é uma equipe de ficar tomando tanto gol assim, né? A gente já percebeu aqui, ó, que é uma média de gols sofridos mais baixa. Se a gente descer a barra de rolagem, ó, em apenas 8% dos jogos fora, o São Paulo tomou mais do que 2 gols. Então toma cuidado na hora de traçar sua linha de handicap, encontrar uma linha justa para você não puxar a corda demais. É claro que a partir do primeiro gol do Bayern, dependendo do momento que ele sai, você vai ter oportunidade para pegar até uma goleada do Bayern. Mas é um São Paulo que não costuma ir muito para cima depois de estar perdendo, né? E por que eu falo isso? Porque um dos primeiros critérios de desempate na Alemanha tem a ver com o saldo de gols. Então não tomar tantos gols é sim muito importante, ok? Então toma um pouco de cuidado com isso, mas eu acredito sim numa vitória do Bayern por aqui. Se fosse para trabalhar com um cenário de gols plausível, eu pensaria de 2-3. Eu sei que o Bayern tem condição não só de sofrer em alguns momentos, mas de marcar bem mais do que isso, mas é um São Paulo um pouco mais resguardado. E o São Paulo que puxa também esse jogo para um under, né? Somente em 23% dos jogos ele conseguiu marcar mais do que um gol fora de casa. Então eu vou ficar ali para não puxar a corda entre 2-3 gols nessa partida, tá? Se por acaso você não é um trader e não trabalha handicap asiático, aí você pode tentar buscar uma odd do Bayern mais avançada no segundo tempo, né? O Bayern não marcou cedo, ou ele marcou e tomou empate, ou ele saiu atrás e tomou e empatou, e você viu a cotação do Bayern ali faltando 20, 15 minutos, numa odd acima de 2, você está interessado em pegar. Aí, claro, se você tem metodologia para isso e está na sua taxa de acerto, pode ser um cenário interessante. Afinal de contas, eu vou mostrar um dado legal para você. Ó. O Bayern de Munique marca a maioria dos seus gols nos últimos minutos de jogo. Só que isso não quer dizer que são os primeiros gols do jogo. São, na maioria das vezes, gols complementares, né? Aqueles gols de fecha-caixão que a gente fala, para matar o jogo. Só que marca. Então, se o Bayern chegar ali empatado, você sabe que naquele período ali dos 70 para frente, vai ter uma aceleração maior da equipe do Company, tá? E o time do São Paulo também acelera um pouco naqueles momentos. Se você já vê o jogo desempatado e tá a fim de trabalhar um over limite, também pode ser legal esses minutos finais com os acréscimos, que é onde o Bayern de Munique acelera bastante e também, ó, acaba sofrendo, né? A maioria das vezes, ou a maioria dos seus gols são sofridos naqueles minutos, mas é muito provável que se o Rio caminhar em direção ao oceano, o Bayern de Munique vença o seu jogo por aqui. Jogadores pra gente ficar de olho, né? Sempre muito importante. A gente tem que sair um pouco da casinha para pensar em cotações um pouco melhores, tá? Eu gosto muito nesse jogo, se a gente tiver o Musiala em campo, de pensar em pelo menos uma finalização ao alvo do Musiala e talvez até trabalhar com 2 finalizações no alvo do Musiala. Claro, você vai tentar pegar uma cotação mais arriscada. Ou se você quiser tentar combinar o Harry Kane com o Musiala para finalizar no gol, é sempre interessante também, né? O Harry Kane
é um jogador que praticamente batedor de pênalti oficial, se tiver um pênalti, tende a finalizar. De novo, é o Urbig aqui no gol, então aí você tem uma possibilidade do São Paulo também marcar um golzinho por aqui. E você tem também a condição de trabalhar essas defesas do goleiro do São Paulo, de nome difícil, né? Vazios. Só que ele não tem uma média tão avançada. Não dá para achar que contra o Bayern ele vai ter 7, 8, 9, 10 defesas. A média dele é uma média mais baixa. A média de defesa dele é de 3,23. Então você tem que trabalhar na minha opinião, você tem que trabalhar com uma linha ali de 2 a 3. Só que o problema é a cotação. Então o que eu te aconselho? Ou você tenta buscar uma cotação mais elevada, ou você não faz nada, tá? Eu não gosto de pensar muito no roubo de bola do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique já tende a ter a bola. Se a gente quiser pensar em roubo de bola, talvez a tendência melhor seja olhar para o lado do próprio São Paulo. Um jogador que rouba muita bola e é um veterano nesse time do São Paulo é o Jackson Irvine, que também é jogador da seleção da Austrália, se não me falha a memória, tá? Teve na Copa do Mundo recentemente, é ele aqui, ó. Jogou contra a China e Indonésia. É um jogador que costuma roubar uma média de 2,20 de roubo de bola, então pelo menos um roubo de bola do Irvine é interessante. Outro jogador que rouba muita bola é o Philippe Treu. Do lado esquerdo, de frente para o Olise, pode ser interessante, vai ter trabalho, provavelmente até cometa falta, mas é um jogador também que tem uma média de roubo de bola. Ele roubou fora de casa bolas nos últimos 3, 6, 9, 12, 13 jogos consecutivos. Ele roubou pelo menos uma bola em jogos fora de casa, tá? Então, tanto o Jackson Irvine quanto o Philippe Treu são jogadores que podem roubar a bola aqui no time do São Paulo. Saindo da Alemanha, vamos para a Espanha ao 12h15, falar sobre o Atlético de Madrid contra o Espanhol. O Atlético de Madrid ficou um pouco para trás na disputa do título, principalmente por conta daquela derrota e complicação contra a equipe do Getafe, antes da data FIFA e também antes do jogo e confronto direto contra o Barcelona, né? Foi um jogo onde o Atlético de Madrid vencia com o gol do Sorloth aos 83, 85, acabou tomando um cartão vermelho e 2 gols de rajada. Isso mexeu bastante com o emocional do Atlético. Depois o Atlético de Madrid venceu o Real Madrid no tempo regulamentar na Liga dos Campeões, mas não foi o suficiente. Na disputa de pênalti o Real Madrid passou. Outro baque emocional na equipe do Atlético. Depois o Atlético de Madrid enfrentou o Barcelona em casa na La Liga, confronto direto pelo título, né, ou pelas primeiras posições. O Atlético de Madrid saiu na frente e tomou a virada no finalzinho. Teve gol do Lamine Yamal com desvio e outro baque emocional no Atlético de Madrid. E agora o Atlético de Madrid já vê o Barcelona abrindo uma quantidade significativa de pontos, também são 6 pontos. Então fica um pouco mais difícil, né? Mas não é impossível tentar chegar, né? Tem alguns confrontos diretos, porém o adversário não é nada fácil. Se o Atlético de Madrid recebeu um time da Catalunha no último jogo, agora ele visita a Catalunha para enfrentar o Espanhol, que é uma equipe extremamente chata. Só para a gente ter uma ideia, dentro de casa, o Espanhol perdeu apenas 3 partidas, tomando 15 gols em 14 jogos. E se a gente filtrar os últimos 8 jogos do Espanhol no PDF de apoio, inclusive fica o convite, se você não é membro do canal, tem o link aí embaixo para você saber mais sobre como se tornar um membro, apoiar o conteúdo e ter acesso ao PDF. Olha como o time do Espanhol ele tem algumas características. Ele não perdeu nesses últimos 8 jogos, ele vem conseguindo pontuar. Ele saiu na frente mais vezes do que o próprio Atlético de Madrid, comparando o Atlético fora de casa. Ele falha pouco em marcou apenas um gol a menos e ele sofre poucos gols. Por mais que ele tenha sofrido ali 5 gols a mais, é claro que o Atlético de Madrid tem uma defesa melhor, mas ele sofre poucos gols, né? Dá para perceber também que no primeiro tempo não existe uma discrepância. O Atlético de Madrid já é conhecido por ter um primeiro tempo ruim. O Espanhol não faz um primeiro tempo tão bom, mas é médio ali, pau a pau com o Atlético. No segundo tempo, você tem um Atlético vencendo mais, porém, número de gols marcados, sofridos, derrotas são muito parecidas também. Então, por mais que a gente volte para cá e veja um Atlético de Madrid favorito, na minha opinião, é um favorito que pode se complicar. Por quê? Eu tenho um adversário de boa estatística, eu tenho um adversário que carrega já também essa questão da rivalidade lá, da questão da Catalunha, dessa coisa que eles têm sobre a divisão, né, da Catalunha com a Espanha. O time do Atlético de Madrid é um time da capital,
você tem isso muito entre Barcelona e Real, você tem isso entre Real Madrid e Espanhol, você também carrega um pouco disso em Atlético de Madrid e Espanhol. E claro, você também tem a pressão emocional que vem vivenciando o Atlético de Madrid nos últimos jogos, né? Foi ladeira abaixo. Perdeu para o Real Madrid na Champions, já tinha perdido depois de estar na frente no finalzinho contra o Getafe e também tomou uma virada para o Barcelona. Então, futebol é momento e o momento do Atlético talvez não seja tão bom. Talvez se esse jogo tivesse acontecido ou estivesse acontecendo agora antes da data FIFA, a porrada que o Atlético tinha tomado para o Barcelona tinha sido muito próximo. Talvez o Atlético ia sentir um pouco mais. Quem sabe, com esse período de respiro na data FIFA, o Atlético chega um pouco mais renovado, podendo dar uma resposta. Acho que é interessante para o time do Simeone, mas não dá para ignorar o fato de que nos últimos jogos o Atlético realmente teve uma pressão emocional muito grande. Então Theo, prefiro não te indicar trabalhar com uma vitória no Atlético de Madrid com essa odd tão baixa, porque existem N fatores que podem subir essa odd. O Atlético não faz um primeiro tempo bom, o Espanhol tem conseguido somar pontos na sua casa, tirar pontos do Espanhol não é fácil. O próprio Real Madrid esteve na casa do Espanhol recentemente, como a gente pode ver aqui, e não conseguiu vencer. O Espanhol venceu o Real Madrid por 1-0, então não é fácil vencer a equipe do Espanhol lá na Catalunha, tá bom? Então, para mim, se você quer muito trabalhar a favor do Atlético, você vem já considerando buscar uma cotação mais elevada, considerando uma precificação diferente. Pode ser um jogo para correção de preço até mesmo do favorito por aqui nos primeiros minutos. O Espanhol pode começar muito bem e, claro, você pode ter a oportunidade de pegar esse gol do Atlético lá no segundo tempo, se é que ele vai sair, né? O time do Espanhol tem uma jogada aérea um pouco mais forte do que o Atlético, e o time do Atlético marca mais de fora da área. Jogo com característica mais under, tá? Apenas 43% dos jogos do Espanhol em casa e 38% dos jogos do Atlético fora com over 2,5. Não te indico, então, trabalhar com gols por aqui. Acredito até num jogo com possibilidade de under 2,5. Cotação do under tá 1,67. O mercado também já está trabalhando com isso. Das últimas vezes que eles se enfrentaram na casa do Espanhol, a gente até teve um jogo over, um jogo 3-3, mas não é sempre, tá? A gente costuma ter um jogo de ambas marcas, mas não é sempre que tem um jogo tão aberto assim. Mas na casa do Espanhol, nos últimos confrontos, vamos lá, 3-3, esse foi o jogo over, teve um 2-1 para o Atlético de Madrid, 1-1, 3-0 para o Espanhol e só do que a gente viu até aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais confrontos históricos entre eles na casa do Espanhol, acredito que sim, 3-3, 2-1, 1-1, 3-0, 1-0, 1-0, 3-1, 0-0, 1-0, 1-0, 2-2. Lá para trás a gente até tem confrontos mais over. Não chega a ser um jogo para 0-0, tá? E também não acho que seja interessante trabalhar com essa ideia do under 2,5, como eu comentei ali. Porque apesar de ser um jogo mais amarrado, em alguns momentos aqui, se a gente pegar nos últimos 10 jogos, a gente teve aqui, uma situação de over 2,5, outra situação de 2,5, outra aqui, outra aqui. Então não dá para ficar considerando que todo jogo vai ser, né? Todo dia vai ter pão quentinho. Mas eu não venho com uma expectativa over do pré. Sempre gosto de salientar isso para você. Não me passa a impressão de um jogo over pré. Se não me passa na impressão de jogo over pré, como foi, por exemplo, seleção brasileira. Tomou uma coça da Argentina. Aquele jogo ali não me passava uma impressão de jogo over pré, né? Agora, quem começou a assistir o jogo, vendo um Brasil completamente perdido, tendo tomado 2 gols ali em 15 minutos, já começou a se atentar que, quem estava posicionado saiu correndo, quem não se posicionou começou a pensar porque o potencial aumentou. Mas no pré não era. No pré não era um jogo com uma expectativa over. Assim como esse daqui, não é. Mas a gente pode ter alguns cenários que façam essa partida se potencializar. Principalmente o fato do Atlético de Madrid estar olhando para o Barcelona e pensando, poxa, se eu não me entregar agora e deixar o Barcelona abrir mais vantagem, porque o próximo jogo do Barcelona na 29ª rodada, é contra o Girona, né, onde o Barcelona é sim bastante favorito. Se o Girona vence e o Atlético de Madrid se complica, aí já seriam 9 pontos de diferença e o Atlético não vai conseguir buscar nada contra uma equipe tão forte como o Barça. Então, num cenário ao vivo, você pode ter potencial para trabalhar gol. No pré, eu prefiro não te indicar, tá? A gente pode pegar os últimos jogos do Atlético de Madrid como visitante, tomou um gol aqui do Real Madrid, venceu o Valência e perdeu para o Getafe no finalzinho.
O Espanhol dentro de casa venceu o Valladolid, o Real Madrid, empatou com o Bilbao, empatou com o Girona. Vem tomando gol com frequência, tá? Não é assim aquele jogo under de 0-0 como eu falei. E o Atlético vem marcando fora de casa nos últimos 3 jogos. Será que a gente pode trazer uma expectativa de ambas marcam aqui? Como é que tá essa odd do ambas? É uma odd muito boa. É uma expectativa que eu acho que a gente pode tentar trazer. Aí vai da sua taxa de acerto, mas eu não duvido, tá? Eu não duvido. Ambas marcam aconteceu, ó, 1, 2, 3. Nas últimas 3 vezes que o Atlético de Madrid visitou o Espanhol. E se a gente tirar na casa do Espanhol, aí a gente vai ver alguns jogos mais under na casa do Atlético, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes nos últimos 8 jogos o ambas marcam acontecendo. Então é uma expectativa, né? Ao invés de ter que trabalhar com um cenário de 2,5, um jogo que pode se amarrar, a gente pode olhar com um pouco mais de carinho para esse cenário do ambas marcam, para quem, claro, tem metodologia, mas para mim essa cotação inicial de partida do Atlético eu não gosto, tá? Por mais que possa ter algum valor, eu prefiro considerar que o Espanhol possa criar um pouco mais de dificuldade para a equipe do Atlético. A maioria dos gols do Espanhol são marcados no miolo, no meio, né? No final do primeiro tempo e início do segundo, e é uma equipe que sofre mais no final dos tempos, final do primeiro e final do segundo. O Atlético de Madrid já vai crescendo progressivamente à medida que o jogo vai passando, então também pode ser interessante se você quer trabalhar com uma vitória do Atlético, pensar num gol tardio por aqui. Como é um jogo que, na minha opinião, tende a ser um pouco mais de troca de superioridade, também de troca de posse de bola, a gente pode olhar para jogadores com roubo de bola por aqui, tá? Do lado do Atlético de Madrid, eu gosto muito de trabalhar com o Llorente, mas o Llorente, pelo visto, não estará disponível, né? Ele tá aqui, cadê? Eu acho que ele tá, não sei se ele tá disponível aqui nos 11, não tá dizendo que ele tá suspenso, mas se o Llorente for jogar, eu trabalharia com o Llorente como primeira opção, tá? É um jogador que cumpre muito bem esse papel. Outro jogador que cumpre muito bem é o que está no lugar do Llorente por aqui, ó, que é o Pablo Barrios, que tem uma média um pouco menor, mas tem uma constância interessante, tá? Agora, como o Atlético de Madrid pode ter um pouco mais da posse, a gente pode olhar com mais intensidade para roubos de bola do Espanhol, que, claro, na frente da sua torcida tende a morder um pouco mais. Tem 3 jogadores, né, que eu gosto muito de olhar no Espanhol para roubo de bola. Primeiro é o Hilali, Omar El Hilali, que deve jogar de frente aqui com o Samuel Lino, pelo menos do lado direito, de frente para o lado esquerdo do Atlético de Madrid, é um jogador que rouba muita bola. O segundo é o Paul Lozano, também um jogador que rouba muita bola do lado do Espanhol. E a terceira opção é o zagueiro Marash Kumbula, tá? Que joga pela Albânia, que também tem um aproveitamento muito bom. Se você quiser ficar de olho nos goleiros, aí, óbvio, dá para olhar para o goleiro do Espanhol, que é o Juan Garcia. Teve uma média muito boa aqui no último jogo contra o Mallorca, no jogo contra o Alavés também. Tem uma média de 3,8 de defesas. No último jogo contra o Real Madrid, ele fez 7 defesas. No último jogo contra o Real Madrid, contra o Real, ele fez 7 defesas. Mas aí, claro, o Espanhol estava na frente do placar. Em caso, aí se você quiser apostar ao vivo, que é para mim é o melhor cenário possível, o Espanhol na frente do placar, pensar em defesas do Garcia seria interessante, tá? Porque, claro, o Atlético de Madrid vai ter um bombardeio maior no gol do Garcia. E o Garcia tende a cumprir pelo menos, quem sabe até 3, até mais defesas nesse jogo, tá? Então eu gosto de roubos de bola e defesas, principalmente do lado do Espanhol. Saindo da Espanha, vamos até a Itália às 2 horas da tarde falar sobre Juventus e Genoa, uma cotação de 1,53 da Juventus, que teve agora uma troca de treinador. O brasileiro, né, Thiago Motta, acabou deixando o comando da equipe e agora o Igor Tudor, que o último trabalho havia sido a Lazio em meados de 2024, ex-zagueiro, se não me falha a memória, vai assumir o croata, né? Vai assumir o comando da Juventus. É claro que a gente tem eu pelo menos falo por mim, eu tenho uma dificuldade maior de trabalhar a Juve, principalmente esse ano, por conta dessa dificuldade de manter uma sequência de vitórias. A Juventus, ela costuma empatou demais essa temporada, mas contra o Genoa a gente espera que a Juventus possa ter um desempenho melhor, né? Vamos dar uma olhada primeiro na tabela de classificação. O objetivo da Juventus é óbvio, buscar uma vaga na Liga dos Campeões, né? Nesse momento está atrás do Bolonha, da Atalanta, Napoli, Inter de Milão. É claro, dá para buscar até mesmo uma aproximação para o título,
mas fica mais difícil, né? Nós temos 38 rodadas, temos então mais 9 rodadas pela frente, fica difícil buscar, mas pelo menos a Champions é um cenário interessante, o Genoa se mantendo ali na parte de meio da tabela, acredito que está numa posição já planejada pela equipe do Genoa. Nos últimos jogos, em casa, a Juventus teve uma derrota, a gente vai falar sobre isso, vamos entender o peso e medida dessa derrota, que foi para a equipe da Atalanta por 4-0, e o Genoa que não vence fora de casa há 6 partidas, né? A Juventus sai mais na frente do placar, falha menos em marcar, marcou mais que o dobro de gols que o adversário e sofreu menos gols. Primeiro tempo da Juventus, entretanto, muito pobre, muito abaixo, tendo praticamente os mesmos números do Genoa. No segundo tempo, o time do Genoa cresce, mas a Juventus também cresce bastante, então a gente até consegue ver uma superioridade maior por aqui. A Juventus nessa temporada tem sido muito ruim na bola aérea defensiva, sofrendo muitos gols de cabeça. E não quero falar não, mas o Genoa é uma equipe que se baseia muito nessa bola aérea, tá? É bom a Juventus tomar cuidado. Não temos um jogo de expectativa alta para gols, apenas 47% dos jogos da Juve em casa e 36% dos jogos do Genoa fora com over 2,5. Em apenas 14% dos jogos fora o Genoa foi capaz de marcar mais do que um gol, em apenas 21% dos jogos fora ele foi capaz de sofrer mais do que 2. Então é bom tomar cuidado. A Juventus também não conseguiu marcar mais do que 2 gols muitas vezes, no máximo 13% das vezes, e é uma equipe que sofre pouquíssimo. Então contar com um jogo over no pré-live, né, é o famoso contar com o ovo na cloaca da galinha. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu prefiro vir para o ao vivo, esperar um potencial. Qual que é o cenário potencial? O cenário potencial seria um cenário de desespero. Mas aí eu te pergunto, com o Genoa numa situação de meio de tabela que muito provavelmente no planejamento tá excelente. Provavelmente o Genoa, quando fez esse planejamento, ele não colocou algo tão bom assim, porque não brigar contra o rebaixamento já é excelente. Meio de tabela com quase 15 pontos de diferença, quase 15 pontos de diferença da zona de rebaixamento, com praticamente um risco zero de cair. Você acha que o Genoa vai se desesperar? Você acha que já não está no planejamento do Genoa quando enfrenta a Juventus tomar um pipoco? Se der para empatar, ótimo, mas se perder também, Brasil, né? Então, sinceramente, eu acredito que o Genoa não tende a ter muitos cenários de desespero. Agora, no ao vivo você encontrou o Genoa perdido? Aí é legal pensar no cenário de over. No pré-live, eu não venho não, senhor, tá? A Juventus, e aqui é um cenário legal, a Juventus marca muito dos seus gols nos últimos minutos. Então, para você que não gosta de trabalhar um trade na Juventus, né, um back favorito na Juve, até porque no primeiro tempo ela não faz um bom primeiro tempo. Para você que não quer trabalhar uma correção de preço contra o Genoa, ou até mesmo contra o favorito, se você não tem metodologia. Mas você quer trabalhar a favor da Juventus em algum momento, buscar uma vitória da Juve no final do jogo pode ser interessante. Até hoje, se o gol não sair, pergunta que costuma me fazer de vez em quando, né? Você falou para eu entrar no final do jogo a favor do favorito e o gol não saiu. E agora? Bom, você acabou de conhecer algo extremamente normal que chama prejuízo, né? Muito prazer. Se você entrou nesse mundo das apostas, você tem que conviver com ele praticamente diariamente. Agora, o que difere você estar aqui no longo prazo ou não, são algumas características específicas dentro dessa informação do prejuízo. Primeiro, qual cenário você entrou? Você entrou num bom cenário? Sim, eu entrei num bom cenário, então fica tranquilo. Você já está com uma chance de ter uma lucratividade no longo prazo maior, porque mesmo em bons cenários você toma prejuízo. Não existe cenário perfeito. Aliás, existe cenário perfeito, só não existe resultado perfeito, porque às vezes em cenários perfeitos também vão dar prejuízo. Lembra? Dá para fazer dinheiro fazendo merda no curto prazo, dá para ganhar dinheiro fazendo coisa errada no curto prazo, mas dificilmente você inverte os dois. Então, se a sua situação, se a sua entrada foi boa, Juventus no final do jogo amassando, odd alta, uma odd de acordo com a sua taxa de acerto, legal, pode ter certeza, mesmo com o Genoa segurando ou vencendo a Juventus, no longo prazo você vai estar muito mais próximo da lucratividade. Agora, pegar uma odd a qualquer preço da Juventus, de qualquer maneira, com a Juventus jogando bem ou mal, principalmente jogando mal, com o Genoa podendo ser perigoso no contra-ataque só porque a Juventus tem um nome de escudo mais parrudo, uma história mais bonita, uma informação afetiva na sua cabeça de que ela vai vencer sempre, você não acha que é muito raso, não? Você não acha que fosse fácil assim, todo mundo tava ganhando, não? Então assim, bota a mão na consciência, né? Que a Juventus costuma marcar no final do jogo, costuma. Agora, se nesse jogo ela vai estar te apresentando uma boa oportunidade, aí a gente não sabe. Então tem que fazer o jogo ao vivo. Théo, mas eu não quero fazer
fazer esse jogo ao vivo. Eu bato o pé e não quero fazer ao vivo, eu quero trabalhar. Aí você faz o que você quiser. Mas a sua taxa de acerto, pode ter certeza, vai aumentar muito quando você estiver aqui, ó, olhando para o jogo e entendendo qual é o comportamento do favorito, certo? Eu não serviria para trabalhar pré-live, não vai de acordo com o meu perfil. Mas, como amigo que sou, e te considero um amigo já, mesmo que você seja um apostador pré-live, se você puder, assiste mais os jogos. Você vai ver como que a tua taxa de acerto vai melhorar. Porque durante a partida, mesmo que aquelas informações que você colheu com tanto carinho tenham fundamento, durante a partida, às vezes você vai encontrar umas paradas que você fala, não é possível. Às vezes a própria equipe que você acha que vai dominar o jogo, ela está sendo dominada. Por quê? Às vezes, futebol é momento, naquele dia, o time está muito mal. E só de você evitar entrar naquele jogo, só de você evitar colocar o seu dinheiro naquele jogo, você já vai dar um respiro para sua banca, num longo prazo, muito grande. Que às vezes vai ser esse jogo que vai puxar a sua margem para baixo, a sua planilha para baixo, vai puxar o teu emocional para baixo. E você às vezes nem entendeu que naquela partida mesmo, a equipe não estava jogando um caralho. Então, se você puder assistir ao vivo, eu sempre te aconselho, tá? Eu, particularmente, não sou um trader que tenho a Juventus como uma prateleira, né, de times que eu gosto de trabalhar a favor. É um time que nessa temporada me passou uma impressão muito, muito ruim, tá? Em relação a trade, eu venho para a correção de preço, que seria caso eu encontre uma Juventus até um pouco dominante, que não é o suficiente, na minha opinião, para fazer back Juventus, trabalhar contra o Genoa em algumas situações, tá? Não venha com a expectativa de gols, no ao vivo você pode ter essa expectativa, mas aí é por sua conta e risco. Se a gente pegar os últimos jogos do time do Genoa fora de casa, para a gente entender contra quem, né, foram esses problemas. Olha só, uma equipe que conseguiu marcar contra a Roma, mas sofreu 3, conseguiu marcar contra a Fiorentina, sofreu 2, marcou contra o Torino, não marcou contra a Inter e empatou contra o Cagliari. A Juventus, dentro de casa, venceu a Inter, o Empoli, o Verona e perdeu para a Atalanta. Eu vou fazer um elogio à Juventus e também um elogio ao Genoa. Vencer a Inter de Milão, do jeito que foi, num jogo bem aguerrido, foi muito bom. Vencer bem Verona e Empoli também, excelente. Tomar um cacete da Atalanta, por mais que seja um cacete bem dado aqui pelo visto, não é um resultado hoje, percebam, não tô ficando maluco, tá? Hoje, do jeito que joga a Atalanta, não é um resultado completamente atípico, né? A Atalanta tem condição de fazer isso com algumas equipes. Não que vai fazer sempre, mas não acho que é um resultado completamente, nossa, atípico. Não. Agora, eu tô olhando para os jogos que o Genoa não venceu fora e tentando encontrar algo positivo. Presta atenção. Não é fácil enfrentar a Fiorentina lá fora e tomar um gol de diferença apenas. Não é fácil buscar um empate em Turim contra o Torino, inclusive Turim, que é a casa da Juventus, né? Não é fácil você enfrentar a Inter e tomar apenas um gol de diferença. E claro, tem o jogo contra o Cagliari, que aí já é uma situação comum. Agora, contra a Roma, marcou gol. Contra a Fiorentina, marcou gol. Contra o Torino, marcou gol. Eu não duvido, por mais que a Juventus tenha uma defesa mais sólida, que a Juventus me invente de tomar um gol aqui do Genoa, tá? Nos últimos jogos entre eles, tivemos um 0-0 com complicação da Juventus, vitória da Juve 2-0, vitória da Juve 3-1, vitória da Juve 2-1, mais um 1-1, e uma vitória da Juventus por 1-0. Então, nos últimos 5 jogos, o ambas marcam aconteceu em 3 e a Juventus venceu pelo menos 3 partidas. Ou seja, nem sempre ela vai vencer, mas se você conseguir pegar uma odd mais elevada, pode ser interessante, como eu estava comentando, tá? Não duvido de uma Juventus podendo se complicar em algum momento desse jogo, tendo um pouco mais de dificuldade para marcar gol, mas se a gente tiver um pouco de sorte e a Juventus marcar bem cedo, mesmo que a gente não esteja lá a favor, pode ser que a gente encontre um cenário atrativo para gols com essa troca de treinador. Não existe nada mais, pelo menos no Brasil, nada mais rápido em relação a dar resultado do que a troca de treinador. Vamos ver se lá na Europa vai acontecer isso também. 2 jogadores para a gente ficar de olho em roubo de bola, um de cada equipe. Do lado da Juventus, o nosso querido Federico Gatti, para pelo menos um roubo de bola pode ser interessante por aqui. O problema é que se fosse para escolher entre trabalhar roubo de bola da Juventus ou do Genoa, eu escolheria do Genoa. Só que ao longo do jogo, a Juventus pode ter algum período de complicação, tendo que jogar com menos posse e tendo que roubar a bola. Então, se fosse para escolher alguém, o Gatti. Do lado do Genoa, eu olharia para o Patrizio Massini.
né, o Mazzini para roubo de bola, um jogador com muita frequência de roubo de bola. Do lado do Genoa também, onde provavelmente a Juventus deve ter um pouco mais de ofensividade, o Nicola Leali para pegar pelo menos 2 bolas pode ser interessante. A média é de 2,79, mas contra a Inter de Milão foram 3, contra a Fiorentina foram 3. Então, um over 2,5 de defesas pode ser legal, tá? Eu não exploraria algo maior do que isso, porque senão vai ficar muito forte. Jogadores para poder finalizar no alvo da Juventus é mais tenso, né? A não ser que a gente tenha uma mudança muito brusca já com a chegada do novo treinador, a Juventus não é uma equipe que tem um jogador específico que fica bombardeando e tudo mais. Varia muito entre finalizações no alvo e tudo mais, então eu prefiro não te indicar. Pelo menos nesse início eu quero colher um pouco mais de informação desse novo treinador, o Igor Tudor, beleza? Então fico com roubo de bola e com defesas do goleiro do Genoa. Partindo para Portugal, às 3 horas da tarde, o Sport enfrenta o Estrela da Amadora, uma cotação de 1,33. Nesse momento, como eu falei com vocês, eu ainda não sei o resultado do jogo do Benfica contra o Gil Vicente. Isso interfere, obviamente, na intensidade por aqui, né? Em caso de vitória do Benfica, o Sporting tem muito mais pressão. Em caso de vacilo do Benfica, empate, derrota, o Sporting chega um pouco mais tranquilo para jogar, mas, óbvio, é favorito de qualquer maneira. O Estrela está beirando zona de rebaixamento, né, na zona aqui de relegation com 23 pontos. Dentro de casa é uma equipe que teve 4 vitórias e 5 derrotas, e como visitante o Sporting é um dos melhores times fora de casa, com apenas uma derrota. Não tem um aproveitamento tão bom quanto o Braga, mas tem uma derrota, o menor número de derrotas fora de casa dentre os times de Portugal. Nos últimos jogos, a gente pode comentar que o Sporting vem liderando essa competição praticamente de cabo a rabo, né? O Estrela já esteve lá pertinho da última colocação, chegou a subir um pouco, agora caiu de novo. Nos últimos jogos, o Sporting vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Português e uma vitória na Taça de Portugal. Se a gente colocar como cenário geral, a última derrota do Sporting foi aquele 3-0 em casa, que praticamente culminou, né, selou a eliminação do Sporting na Liga dos Campeões. Como visitante neste torneio, um empate contra o Porto acabou sendo um resultado bom para o Sporting, obviamente, o cartão vermelho aqui também. 2-2 contra o Aves e 3-1 para cima do Casa Pia. O Estrela não vence há 4 jogos, a última vitória foi contra o Boa Vista fora de casa. Em casa nesse torneio, 5 jogos sem vitória, pelo menos aqui do que aparece, né? A gente vai falar sobre o restante. 2 empates contra Gil Vicente e Santa Clara, uma derrota para o Benfica, uma derrota para o Braga e uma para o Estoril. Essa derrota para o Benfica aqui me chamou a atenção pelo placar. O time do Benfica abriu o placar e fez 2-0, tomou o primeiro gol e depois o Benfica ampliou, 3-1 com o Pavlidis, o artilheiro. E aí o time do Estrela conseguiu chegar próximo de uma complicação, mas aí o Benfica ainda perdeu o pênalti no final e tudo mais. Se você olha o gráfico de pressão, dá para perceber que foi apenas um momento de bom aproveitamento do Estrela e não necessariamente um jogo pau a pau, um jogo de grande domínio da equipe do Estrela por aqui. Vamos falar sobre estatística? Estrela da Amadora, como a gente já viu, 5 jogos sem conseguir vencer em casa. O Sporting fora de casa, 6 partidas sem derrota. Não é uma fase extremamente vencedora fora de casa do Sporting, mas vem mantendo a liderança e vem mantendo pelo menos a invencibilidade. Saiu muito mais na frente do placar do que a equipe do Estrela, falha menos em marcar, tem um dos artilheiros da competição, inclusive. Eu quero até tirar aqui essa informação, né? Gosto sempre de trabalhar com esse tipo de cenário para saber como é que está o Gyökeres, o maior artilheiro de 2024, como é que ele está progredindo em 2025. Até o momento, 28 gols marcados na Liga Portugal, com o segundo colocado, o Samuel, do Porto, com 14. É uma discrepância assim absurda. Eu custo acreditar que o Gyökeres vai se manter na Liga Portugal na próxima temporada. Acho muito difícil, tá? O Gyökeres já está sendo cogitado em outras equipes, principalmente na Premier League. Acho muito difícil que o Gyökeres fique por aqui. É um jogador muito acima da média, né? Então, voltando para cá, o time do Sporting teve um primeiro tempo bem melhor. Isso aqui conta muito, né? Diferente de outras equipes que a gente comentou hoje, a Juventus, o Atlético de Madrid, o Sporting já faz um primeiro tempo muito melhor, bem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos e continua mantendo um bom aproveitamento na segunda etapa. Então a gente pode vir para cá e pensar numa possibilidade de trabalhar esse back favorito ao Sporting. De novo, vou ler para você, ó.
a favor do favorito, não quer dizer vitória do favorito. Se fosse vitória do favorito, estaria escrito o quê? Provável vitória do favorito. É provável vitória do favorito? É, mas nesse caso aqui eu estou planejando uma entrada a favor do favorito. Muito provavelmente dentro de um contexto de massacre no primeiro tempo. Theo, e se o Sporting não começar bem, eu não vou entrar. Simplesmente assim. Não trabalho com esse tipo de confiança. Eu trabalho com a leitura. Tá acontecendo, não tá. Não invento moda, tá? Então, beleza. Segundo tempo, o Sporting mantém um bom aproveitamento. O time do Sporting, para enfrentar defesas fechadas, ele tem, né, uma carta extra aqui, que são as finalizações de fora da área. Não tem uma bola aérea muito forte, mas tem uma finalização de fora da área boa. O time do Estrela tem uma bola aérea forte. E o Sporting costuma tomar um pouquinho mais de gol de cabeça. Então, isso pode ser um pouco de problema. O Sporting puxa esse jogo para um jogo over, 85% dos jogos fora com pelo menos 3 gols. Já a equipe do Estrela, um jogo um pouco mais ali mediano, entre 1 a 2 gols, não necessariamente para 3, tá? O time do Sporting, em 69% dos jogos fora, conseguiu marcar mais do que 2 gols. Já o time do Estrela, em apenas 54% ele marcou mais do que 1 e em 23% apenas ele sofreu mais do que 2. Então, de novo, acho que o meio termo aqui entre over 1,5, né, de 0 a 2 gols é o mais interessante para o cenário pré-live. Lembrando que existe o contexto de desespero nesse jogo pela proximidade do Estrela com a zona de rebaixamento. Caso o time do Sporting abra 2 a 0 no placar, a gente pode ter sim uma situação de jogo abrindo. E eu volto para mencionar o que aconteceu no jogo do Estrela contra o Benfica, que foi mais ou menos isso, né? Olha só. O Benfica abriu o cenário de 2 a 0 no placar, o Estrela partiu para cima e aí o Benfica teve a oportunidade não só de ampliar, mas também de sofrer o gol. Então, pós 2 a 0, a gente ainda teve mais 4 gols no jogo, mais 3 gols e um penal, pelo menos, tá? Então, é um potencial interessante trabalhar com esse contexto, um Sporting na frente, talvez abrindo 2 a 0, dando oportunidade para esse jogo ficar com um potencial mais over. A maioria dos gols do Sporting são bem distribuídos, mas tem um cenário específico lá no final do jogo com uma quantidade maior de gols. E o Estrela também aumenta o seu poderio ofensivo no segundo tempo. É uma equipe que sofre bastante no começo, no fim do primeiro tempo e também no fim do segundo. E podem ser cenários para você explorar o mercado de over em caso de jogo desempatado. Tá? Em relação a jogadores, fica um pouco de receio, porque não necessariamente abre o mercado de especiais na Primeira Liga de Portugal, na Liga Portugal. Às vezes, muito mais a questão de marcador, né? Não necessariamente finalização no alvo e tudo mais. Se tiver mercado para finalização no alvo, o Gyökeres é sempre importante. Se você quiser trabalhar com um marcador no jogo, o Gyökeres também é um jogador que provavelmente tende a cumprir, né? Com 28 gols marcados, pelo menos vai valer o risco, na minha opinião. Agora, o que o Trincão fez na convocação para Portugal, principalmente no jogo decisivo contra a Dinamarca, foi absurdo. Vem com uma moral muito grande, não duvido do Trincão também podendo participar de gol por aqui, dando assistência e finalizando também no alvo. Fechou? Para mim, se você vem com o intuito de estar a favor do Sporting, mas não opera um back favorito, você pode tentar buscar uma vitória do Sporting no segundo tempo, mas lembre-se que o Sporting já começa bem desde o início. O problema aqui é só questão da cotação. Então, se você puder pegar um pouquinho mais alta, pode ser mais interessante. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, para a gente fechar o assunto e falar sobre handicap asiático, não teve tantas oportunidades porque o Estrela da Amadora ficou muito tempo na segunda divisão, mas recentemente o Sporting venceu por 3 a 1 em 2008, aí é muito tempo, vou falar só de 2024, 2 a 1. Então a última vitória foi por apenas um gol de diferença. Toma um pouco de cuidado então em relação a trabalhar com handicap asiático para 2 gols de diferença. Por quê? Das últimas vezes fora de casa, o Sporting ele não conseguiu vencer 2, venceu apenas uma e tomou gol nos últimos 3 consecutivamente, tá? Inclusive o Estrela marcou 2 no Benfica e aí a gente cogitar uma possibilidade de ambas marcam nesse jogo, não me parece ser assim um cenário tão absurdo, ok? Então, só toma um pouco de cuidado nesse cenário nessa situação de pensar em handicap asiático, achando que o Sporting vai golear todo o jogo. Não necessariamente isso pode se cumprir. Saindo de Portugal, às 5 horas da tarde, vamos falar sobre Real Madrid e Leganés. O Real Madrid extremamente favorito dentro de casa, tentando buscar uma reaproximação agora contra o Barcelona, que acabou vencendo o seu jogo atrasado contra o Sassuolo e abriu 3 pontos de diferença. O time do Leganés é uma equipe dentro da zona de rebaixamento, então a gente já tem aqui um possível cenário de desespero em caso do Real Madrid na frente do placar, o que pode potencializar o mercado de gols. Vamos começar com essa campanha do Real Madrid nos
nos últimos jogos foram, se eu não estou vendo errado, 6 vitórias nos últimos 7 jogos, com um empate pelo caminho. Aquela última derrota lá provavelmente foi aquela derrota para o Barcelona, não tenho certeza. O Leganés, há 5 jogos sem vencer fora de casa, vem de 3 derrotas consecutivas. É uma equipe que saiu na frente ligeiramente, até bem, para uma equipe de zona de rebaixamento, mas o Real Madrid é bem melhor, com quase 70%. O Real falha menos em marcar, tem mais gols marcados, 3 vezes mais gols marcados e bem menos gols sofridos. O time do Real Madrid tem um primeiro tempo bem melhor, triplo de vitórias, né, o número de vitórias, praticamente 3 vezes mais gols marcados, menos gols sofridos, poucas derrotas. Então já é um time, olhando por esse contexto, que a gente pode esperar estar a favor do favorito. De novo, um contexto específico para você que trabalha a estabilidade do preço. Você pode também explorar um lei ao Leganés. Theo, a odd é alta. Isso aqui, odd baixa, odd alta, vai muito de encontro com metodologias, não tem nada a ver, tá? Você pode trabalhar tanto no lei ao Leganés com odd alta, quanto o back Real Madrid com odd baixa, desde que você tenha uma boa taxa de acerto, uma metodologia bem encaixada. Se você não se sente confortável trabalhando contra o tempo a favor do Real Madrid, você pode trabalhar contra o Leganés a favor do tempo, né? No exchange você tem esses benefícios. Então, existe a possibilidade de estar a favor do favorito ou contra a zebra por aqui, por conta desse cenário inicial de muita superioridade do Real Madrid. O Real Madrid mantém essa superioridade no segundo tempo, amplia um pouco o número de gols marcados e o time do Leganés passa até a vencer menos e sofrer mais gols no segundo tempo. O Real Madrid tem alguns antídotos para esses problemas de defesas bem fechadas, como deve ser o caso do Leganés, que é a finalização de fora da área, né? Tem jogadores com muito boa finalização, o Modric se for jogar, o Valverde também finaliza bem de fora da área, o próprio Vini Júnior e o Mbappé em algumas situações. O Real Madrid tem tido dificuldade somente nas bolas aéreas e o time do Leganés marca nesse contexto, tá? Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos rapidinho para a gente poder fazer uma questão de peso e medida, né? O Real Madrid vem de uma derrota no tempo normal para o Atlético de Madrid, mas uma classificação nos penais. Vou colocar somente aqui na La Liga, fica mais fácil para a gente ver. A última derrota fora de casa do Real Madrid. A última derrota do Real Madrid foi fora de casa contra o Betis, né? Mas antes disso, nesses 5 últimos jogos, venceu o Girona, o Vallecano e o Villarreal. Perceba que em praticamente todos esses jogos, o Real Madrid oferece gol ao seu adversário, tá? Só contra o Girona ele não sofreu. O time do Leganés venceu o último jogo contra o Getafe e nos últimos 4 perdeu 3. Perdeu para a Sociedad, para o Celta e para o Betis. Como visitante, a equipe não marcou muitos gols, marcou apenas a última vez que enfrentou agora o Celta, não marcou contra a Sociedad, não marcou contra o Valência, não marcou contra o Bilbao. Então me parece ser uma equipe um pouco mais de presa fácil, de ficar um pouco mais recuada, e aí só tende a sair para o jogo quando o caldo já estiver desandando, né? E isso aí pode ser benefícios para o próprio Real Madrid. O Real Madrid em casa venceu por 2-1 o Vallecano e por 2-0 o Girona. Vamos dar um mergulho dentro desse contexto de como é que foi o primeiro tempo do Madrid. Olha só, não é, e aí eu gosto de chamar a atenção para vocês, o Real Madrid não joga com massacre, como é o caso do City, do Barcelona em alguns contextos. Quem viu o jogo do Barcelona ontem, que foi um jogo super tranquilo de se trabalhar, vou pegar aqui para a gente acompanhar. Lembrando que eu estou gravando na sexta-feira de manhã, tá? Então vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Isso aqui é um padrão de back claríssimo. Ó, tá vendo? A equipe começa desde o início com massacre. Não porque especificamente eu tô olhando a barrinha, eu acompanhei o jogo, tá? E aí teve o primeiro gol do Barcelona, gol marcado aqui pelo Ferran Torres, e depois o gol de pênalti do Olmo. Ali pra frente o Barcelona respirou um pouco e tudo bem, né? Já tava garantido nesse back favorito, já tava com dinheiro no bolso. Mas perceba a diferença desse contexto aqui do Barcelona contra o Sassuolo para esse contexto aqui do Real Madrid contra o Vallecano. Existem alguns momentos de boa superioridade, mas ela não se mantém. Pode ver que o Real Madrid não começou tão bem assim o jogo, né? Contra a equipe do Girona, isso aqui mudou um pouquinho. Dá para ver o Real um pouco mais dominante, não com as barrinhas lá em cima, mas um pouco mais dominante. Então, se você quer uma atuação do Real Madrid digna de uma equipe que não deixa o adversário respirar, como foi o caso do Barcelona, você vai ter mais dificuldade de encontrar, porque o Real não costuma jogar dessa maneira. Os times do Ancelotti, eles jogam oferecendo também a oportunidade para o adversário jogar para que ele saia de trás e o Real Madrid tenha mais espaço para penetrar, né? O Real Madrid tem muito mais jogadores de velocidade e drible do que propriamente jogadores de ficar compondo alguma posição no jogo ali na parte ofensiva. Se precisar fazer esse jogo, faz, mas eu acho que prefere jogar
muito mais de maneira, não vou dizer reativa, mas uma maneira um pouco mais veloz. Então nem sempre a gente vai pegar um Real Madrid tendo algum tipo de domínio assim. Na maioria das vezes ele vai oferecer ao adversário a chance de jogar. Só que o Real Madrid não decide isso sozinho. Existe uma participação nesse jogo que é do Leganés. Então se o Leganés vier com o intuito de só se defender, por mais que o Real Madrid chame o Leganés para cima, o Leganés fale não vou, o Real Madrid vai ter que propor esse jogo lá na frente. Isso favorece para você que vem para trabalhar o back favorito. Quando você não tem um Leganés ficando só lá atrás, quando o Leganés fala beleza, vou jogar, aí o back favorito ele pode até encaixar, né? Inclusive a tendência é que ele encaixe porque o Real Madrid tende a se tornar mais forte. Mas você vai ter um ruído no mercado um pouquinho maior. O Real Madrid vai ter ali uns picos de ódio para cima. Só que quem está acostumado a trabalhar o Real nesse estilo vai entender. Quem não tá vai se assustar. Por isso que eu gosto de te aconselhar se aprofundar e se especializar em determinadas equipes. Isso acontece muito com a Inter de Milão, né? No campeonato italiano. É uma equipe que também chama o adversário para cima. Tá bom? Então não pegue uma metodologia que você aplica no City, no Barcelona e tente fazer do mesmo jeito no Real Madrid, na Inter e em outros times, porque são características diferentes, ok? Tenta se especializar. Quanto mais especialização, na minha humilde opinião, do que funciona para mim. Não estou falando isso aqui tirando dados da bunda, do que funciona para mim. Costuma dar mais resultado, tá bom? A maioria dos gols do Real Madrid são marcados no final do primeiro tempo e a maioria dos gols sofridos do Real nos últimos minutos de jogo. O time do Leganés marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e sofre com mais frequência no final do jogo. Dependendo, né, o Real Madrid com 2-0 de vantagem, ainda querendo contra-atacar, a gente pode buscar um over limite por aqui. Em relação ao potencial de gols, vamos lá, vamos subir aqui de novo, ó. 100% dos jogos do Real em casa com over 1,5. 79% dos jogos do Leganés fora com over 1,5. Para mim, eu acho que é o cenário ideal aqui pensar numa situação para 2 gols. Claro que uma situação para 2 gols vai ter uma cotação horrorosa, né? Over 1,5 é 1,11. Eu não vou falar para você pegar isso. Não existe. Dificilmente você vai ser lucrativo com isso daqui. Agora, existem cenários para 2 gols no pré-live e existe cenário para 2 gols no ao vivo. Você pode buscar essa odd do over 1,5 próximo de 2, desde que você encontre um 0-0 no primeiro tempo e um jogo te dando oportunidade para isso. Você não precisa comprar todas as cotações pré-live, tá? Agora, o Real Madrid começa bem desde o início. Se o Leganés conseguir fazer um jogo de boa marcação no início, ele vai conseguir neutralizar um pouco os espaços do Real e tornar esse jogo um pouco mais amarrado, talvez, nem que seja um bombardeio do Real Madrid, e aí no segundo tempo você pode cogitar o Real Madrid abrindo o placar e depois ampliando ou até mesmo tomando empate, você pode cogitar esse over 1,5 com odd mais elevado. É o mesmo over 1,5, é o mesmo mercado, mas com cotações muito mais saudáveis, na minha opinião, tá? Para mim, um dos melhores jogadores de roubo de bola do Real Madrid se chama Camavinga, mas nem sempre o Camavinga é o titular dessa equipe, tá? O Camavinga, ele tem uma característica de roubo de bola impressionante, que ele não só rouba, como ele dá progressão, ele dá velocidade ao ataque nessas roubadas de bola. Então, para mim, Camavinga titular é o jogador para você ficar de olho em pelo menos 2 roubos de bola. Agora, se você quiser olhar para a constância, para quem é titular, o Tchouaméni costuma entregar isso, assim como em alguns contextos também, até mesmo o Luka Modric, mas eu não sei se ele vai estar disponível, né, por conta da data FIFA, né, mas Tchouaméni, um dos mais titulares, e o Camavinga, para mim, o top aqui em relação a esse fundamento. Para finalização no alvo, não preciso nem falar, você tem o Mbappé e o Vini Júnior, o Vini um pouco pressionado depois da coça que a Argentina deu no Brasil, né, e aí vai querer mostrar em campo se estiver disponível. Rodrigo também tem essa possibilidade de limpar, o Rodrigo foi muito mal na convocação, nesse jogo contra a Argentina. Do lado do Leganés, tem 2 jogadores que me chamam a atenção para roubo de bola. O primeiro é o Rosier. Do lado do Vinícius Júnior, eu sempre gosto de pensar num contexto da seguinte maneira: o jogador que vai jogar do lado do Vini, ele é um jogador para roubo de bola, porque o Vini tenta drible e na maioria das vezes ele pode acertar, mas ele também erra, e também para cometer falta, porque você em alguns momentos só dá para parar o Vini puxando ele. Então o Rosier, para possível cartão amarelo, você vê que ele tomou 2 cartões nos últimos 5 jogos, e você pode também pensar em faltas do nosso querido Rosier por aqui. Mas roubo de bola é legal, tá? A média dele é de 2,86 por jogo. Contra o Real Madrid da última vez, que eles perderam por 3-2, ele roubou 4 bolas. Outro jogador interessante é o Tapia, que joga mais no meio do campo, Renato Tapia, mas se fosse para escolher um dos 2, eu ficaria com o Rosier por jogar ali mais na frente do Vinícius Júnior. Para pensar aqui no goleiro, né, muito provavelmente nosso querido Dimitrovic deve ser mais
acionado, a média de defesas é de 3 por jogo. Da última vez que enfrentou o Atlético de Madrid, como um exemplo, né, foram 3 defesas. Eu não gosto de esticar muito para 4, 5, 6 defesas, eu prefiro pensar em 3. Então, se você encontrar um over 2,5 de defesas, pagando com uma linha boa, com uma odd boa, legal, senão talvez ficar de fora seja o mais interessante, ok? Bom, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o Brasileirão. Eu quero, obviamente, lembrar vocês que o Brasileirão vai começar agora, né? Então não temos aqui, pelo menos eu não tenho uma bola de cristal. Eu sei que vocês não esperam isso de mim, também não espero isso de vocês. Claro que a gente tem um lado torcedor, você tem o seu time, eu tenho o meu. A gente gosta de brincar numa mesa de bar, numa roda de amigos, mas no nosso caso aqui, onde a gente busca apostas por meio e com fins de cascalho, né? A gente tem que ser mais sucinto. Então, tudo que eu vou fazer agora é o que eu sempre faço em todo início de competição. Eu vou catar o meu caderno e fazer as minhas anotações desde a primeira rodada sobre as principais peças de cada equipe, não só as que a gente vê, as prévias, mas principalmente a atuação, né? Eu sei que a gente consegue elencar os principais jogadores do Fortaleza, do Fluminense, do Galo, do Grêmio e tudo mais, mas dentro de campo, às vezes o cenário é diferente, às vezes um jogador encaixa muito mais e a ausência desse jogador vai ser muito sentido em caso de lesão. A gente tem que entender também que equipes fizeram investimentos muito grandes para esse campeonato, como foi o caso do próprio Cruzeiro, que pega o Mirassol, né, que está chegando agora da segunda divisão e é nesse momento cotado como favorito. Nós temos muitas cotações que vão ser um pouco mais erradas para o mercado, tá? Então, para quem acompanhou o Brasileiro nesses últimos anos, viu que em algum momento houve ali um cenário de cotações, como é que eu vou dizer, mais europeias no Brasil. Você tinha ali o Palmeiras, o Flamengo, o Galo com cotações de 1,20, 1,19, tipo de cotações que não se sustentam no longo prazo no Brasil, né? Por quê? Porque aqui o jogo é muito parelho, o jogo é muito físico. Nem sempre a equipe se mantém ligada 100% do início ao fim. Às vezes faz 1-0 e recua, às vezes faz 2-0 e se apoia no resultado, enfia o regulamento entre aspas debaixo do braço. A gente vê muito isso acontecer, fora o extra, né? Que o Brasileirão é talvez o maior tango, já que a gente está falando de Argentina, né? Recentemente, é o maior tango das competições mundiais, onde os treinadores mais dançam por rodada ou por média de rodada. Então, às vezes o time joga de um jeito, daqui a pouco ele já está jogando de outro. Às vezes um jogador é titular com um treinador, com outro ele já não é. Então é muito difícil fazer algum tipo de previsão pré. Agora, rodada após rodada dá para fazer, fica muito mais fácil. Coisa que eu quero lembrar para você que é assinante do Clube de Membros, para você que é assinante do PDF de apoio. Não teremos PDF de apoio na primeira rodada, claro, porque não tem estatística, eu vou tirar da onde? Não vou tirar a estatística dos estaduais, desculpa, não funciona, tá? E o PDF de apoio ele vai sendo atualizado rodada por rodada. O melhor de utilizar as estatísticas, na minha humilde opinião, é quando você já tem pelo menos uns 3 a 4 jogos em casa e fora. Mas desde a segunda rodada a gente já vai ter os dados do Brasileirão. Claro que na segunda rodada, se o time jogou em casa e depois ele for jogar fora, não vai aparecer nada. Tá? Então, antes que vocês reclamem, vai ter o Brasileirão Série A, o Série B, o Série C no PDF de apoio, vai ter. Mas na primeira rodada não vai aparecer nada, porque não tem estatística, tá? E a mesma coisa vale para nossa análise aqui. Não tem como a gente tirar muita coisa, né? O que a gente pode fazer é pegar um pouco do que vem acontecendo. Então vamos fazer isso. Vamos pegar o primeiro jogo do dia aqui e vamos falar sobre... Vou pegar Fortaleza e Fluminense e entender como é que foram os estaduais, ou como é que está sendo aqui os estaduais dessas duas equipes. O Fluminense chegou na final do Campeonato Carioca com o Flamengo e acabou sendo vice-campeão. Não foi um campeonato carioca bom do Fluminense, o Fluminense demorou a acordar, né? Ainda com o Mano Menezes, na minha opinião, foi uma queda de aproveitamento depois da saída do Fernando Diniz. Por mais que o trabalho do Diniz já estivesse no final, eu não vejo, eu sou bem sincero com vocês, eu não vejo um futuro muito grande do Fluminense com o Mano Menezes, tá? Eu acredito que o Fluminense e o Mano Menezes, eles não terminam esse campeonato juntos. Posso estar cometendo uma grande gafe por aqui, mas em relação ao treinador, hoje eu prefiro muito mais o próprio Vojvoda do Fortaleza do que o próprio Fluminense. Mas isso é questão de opinião própria e opinião a gente guarda pra gente, né? Não necessariamente isso importa alguma coisa. O Fortaleza vem de derrota pro CRB na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, por si só, se eu não me engano, o Fortaleza já está classificado para as quartas de final. Não tá ainda, mas também não tá longe, né? Tem muito mais força que os adversários. O problema é que o Fortaleza, nos últimos 5 jogos, ele só teve uma vitória. Ele perdeu 4. Ele perdeu pro Altos, perdeu pro Vitória, perdeu pro Souza e agora perdeu pro CRB. Então, é um Fortaleza para o mercado um pouco mais favorito, mas sinceramente
é um jogo de correção de preço por aqui. Então, você ousa trabalhar com expectativa de gols ou mais ou menos gols por aqui? Não tem condição, porque a gente não tem muito o que falar, né? Acho que o mercado colocou o Fortaleza como favorito muito por conta do cenário de jogo dentro de casa. Das últimas vezes que o Fluminense foi até lá, o Fortaleza venceu 1, 2 vezes, o Fluminense venceu 1, 2, 3 vezes e tivemos um empate. Das 2 últimas vezes o Fortaleza venceu. Talvez isso signifique alguma coisa para o mercado na precificação, mas, sinceramente, eu colocaria aqui odds extremamente parelhas, tá? São Paulo e Sport. O Sport também perdeu na Copa do Nordeste recentemente. Deixa eu ir buscando aqui essas partidas para a gente comentar. O Sport perdeu para o Altos, se não me falha a memória, por 1-0. Era, claro, um jogo que por conta do Sport viajar ele poderia ter um pouco menos de concentração, e foi o que aconteceu. O time do São Paulo perdeu para o Palmeiras, se não me falha a memória, foi na semifinal? Foi, na semifinal do Paulista. E o São Paulo começa, claro, como um dos grandes favoritos do dia, né? Junto com o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro e o São Paulo são os maiores favoritos do dia. O Cruzeiro é o maior, com 1,50, o São Paulo 1,65. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Sport esteve aqui no caminho do São Paulo também na Copa do Brasil de 2023. O São Paulo eliminou o Sport. E pelo Brasileirão, a última vez foi em 2021. O Sport ficou um tempo na segunda divisão. O São Paulo recebeu o Sport em 2021 e venceu por 2-0 e também venceu lá em Recife por 1-0. Aliás, faz muito tempo que o Sport não vence o São Paulo, desde 2015. Eu acho que tem aí o fundamento do mercado colocando essa cotação do São Paulo a 1,65. É claro que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro um dos seus focos, né? O São Paulo que não fez, né, um Campeonato Paulista assim tão grande, chegou a passar por um período de turbulência por ali. E se a gente olhar com carinho para a questão de tabela, o Sport, pensando principalmente em manutenção, afinal de contas ele veio da segunda divisão, ele precisa pensar em cima de fazer a manutenção, né? Eu tenho muito essa coisa interpretativa do que a equipe vai buscar ao longo do campeonato, né? Não adianta achar que os pontos no final do campeonato são mais importantes que no início, não são. E outra, não dá para o Sport sair de um time de segunda divisão para começar agora a ser um time de Libertadores. Então, primeiro é pensar nessa temporada em organizar a casinha, ficar na primeira divisão, colocar o dinheiro também da renda ali dos patrocinadores e também da televisão, que paga muito melhor na primeira divisão. E aí você, aos poucos, nas próximas temporadas, vai pensando numa competição, numa competição diferente, né? Numa briga diferente da competição. Então eu não duvido que o Sport possa vir aqui para São Paulo para pontuar, né? Para ter um comportamento um pouco mais resguardado, não tomar tanto gol. Sei que isso nem sempre acontece no Brasileirão, mas pode sim ser interessante, tá? O segundo critério de desempate no Brasileirão é a diferença de gols. Então quanto menos gols o Sport sofrer, melhor. Então a gente pode ter sim em alguns momentos do jogo, para não dizer na maioria deles, o São Paulo sendo superior por aqui. Então a gente pode ter sim uma correção de preço, em algum momento até, quem sabe, um lei a pior equipe em campo. Eu não costumo, fazendo aqui um disclaimer, né, comentando, eu não costumo trabalhar back favorito no Brasileirão, sou muito mais de trabalhar lei a pior equipe, né, correção de preço, porque nem sempre no Brasileirão a gente vai ter aqueles padrões de superioridade, de massacre, mas esse aqui pode ser um exemplo. Vitória e Juventude, aqui para mim é só coleta de informação, vou colocar como correção de preço, até porque eu não sei como vem o time do Juventude, não acompanhei o Juventude no Campeonato Estadual, também acompanhei muito pouco, com toda a sinceridade do mundo, Vitória, que foi vice-campeão do Baiano, então sinceramente não são equipes que eu trago muita informação, vou vir como curioso para coleta de informações. O Vitória também, na minha opinião, não é uma equipe que vem para disputar um campeonato diferente, brigando por Libertadores. O campeonato passado não foi tão fácil, né? O Vitória melhorou no finalzinho do campeonato, então também ali brigar pelo meio da tabela seria interessante, se manter, né, para melhorar a parte financeira. Dá para tentar beliscar alguma coisa melhor? Dá, mas não necessariamente ficar pensando o tempo todo para não se complicar. E jogar na casa do Juventude é sempre muito difícil. A maioria das equipes que vão jogar lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, se complicam, né? Campeonato passado, então, nem se fala, os favoritos tiveram bastante dificuldade por lá, então Vitória vir para cá para pontuar não seria nenhum problema, né? Inclusive, acho que até pode ser um jogo mais amarrado. Então, para mim, é jogo para coleta de informação. O maior favorito do dia, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, estreante. Estreante, né? Mirassol disputa a Série A pela primeira vez? Não sei, pelo menos em quesitos recentes, sim. E o Cruzeiro talvez seja a equipe com a maior expectativa por dinheiro gasto
né, do futebol brasileiro, porque se a gente pensar nas outras equipes, elas já estão vivenciando e colhendo os frutos do dinheiro investido, né? O Botafogo já colheu frutos, mesmo que seja naquela primeira temporada, o Atlético já colheu frutos, o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro agora com essa nova gestão e com esse investimento enorme de dinheiro em jogadores badalados, mas não necessariamente que estavam entregando tanto nos seus clubes, como é o caso de Gabigol, Dudu, é um time que tem uma pressão muito grande, né? Então, resta saber se a gente vai ter um Cruzeiro entregando essa expectativa. Cotações baixas a gente vai ter, pelo menos no início. O mercado vai tender a confiar pelo investimento, mas resta saber se o Cruzeiro vai entregar dentro de campo. E se ele não entregar, a odd vai subindo à medida que o tempo vai passando. O Mirassol, mesmo comportamento aqui do Sport, acabou de subir, não é para brigar por Libertadores, é para brigar por se manter e para não cair. Então, muito provavelmente contra o Cruzeiro no Mineirão, se esse jogo for no Mineirão, acredito que será, a gente vai ter um Mirassol um pouco mais recuado, na minha opinião. Tá? Então, o Cruzeiro pode ter em alguns momentos essa condição de oferecer esse lei para a equipe no Mirassol, mas tomar cuidado. O Cruzeiro teve tempo para treinar, fez uma boa pré-temporada, entre aspas, fez uma boa, que eu falo não de ser bons resultados, mas uma boa pré-temporada porque não chegou na final do Mineiro, então conseguiu se focar um pouco mais nesse início do Brasileirão. Mas se tivesse que pegar o meu dinheiro hoje e colocar a favor do Cruzeiro, não colocaria. Vou esperar as primeiras rodadas para entender como que essa equipe e se essa equipe vai dar liga ou não. Isso aqui já é um clássico há muito tempo nacional. Já foi decisão de Copa do Brasil, se não me falha a memória, recentemente. Jogo extremamente parelho, não tem muito o que tirar daqui, né? Um jogo para correção de preço. O Grêmio foi vice-campeão gaúcho, o Galo foi campeão do Mineiro. O Galo também trouxe bons jogadores, fez bons investimentos. O Grêmio, eu tenho minhas dúvidas se essa temporada é uma temporada de ascensão para o Grêmio ou não. Na temporada passada, o Grêmio não teve um desempenho assim tão sólido, né? Vou até pegar o Brasileirão aqui no campeonato passado para a gente relembrar um pouquinho, né? Eu tenho falado das equipes, mas não tenho falado do estilo do ano passado. 2024 o Grêmio ficou na 14ª colocação, né? Foi uma campanha bem ruim do Grêmio. E o Atlético Mineiro ficou na 12ª. Também não foi uma super campanha do Galo, não. Foi bem decepcionante, né? Aí o Vitória ficou na 11ª, que a gente comentou recentemente, Juventude na 15ª, Cruzeiro na 9ª e foi isso. Então, para mim, nada muito a declarar, muitas informações a coletar, jogo parelho, jogo pro ao vivo. Para finalizar, Flamengo Internacional, o jogo Prime, né, do dia, colocaram numa hora diferente. Flamengo com uma cotação de 1,73. Aqui é outro clássico nacional. O Inter e o Flamengo também têm uma rivalidade bem forte. Na temporada passada, essas equipes se enfrentaram e o Flamengo perdeu lá na última temporada. Essas equipes se enfrentaram e esse jogo, se eu não me engano, foi um dos melhores jogos do Brasileirão no ano passado, lá no Beira-Rio, foi 1-1, se não me falha a memória. O jogo no Maracanã, eu confesso que eu não me lembro. Foi 3-2 para o Flamengo, mas foi uma temporada também que o Flamengo demorou a acordar, acabou não conseguindo encostar no Botafogo. O Botafogo foi campeão com todo o mérito e o Inter ficou aqui 5 pontos atrás do Flamengo. A cotação de favoritismo do Flamengo, que é o terceiro maior favorito do dia, tem muito a ver com o que o Flamengo fez e vem fazendo com o Felipe Luiz, né? Time muito organizado. Agora, quem viu o Internacional jogar no Campeonato Gaúcho, pelo menos eu vi algumas partidas, quem viu o Inter também jogando no Campeonato passado, quem viu o Alan Patrick atuando, o Alan Patrick é excelente jogador, na minha humilde opinião, sabe que o Internacional tem capacidade aqui para tentar complicar a vida do Flamengo, tá? Talvez seja o primeiro favorito a se complicar, mas é o Flamengo que vem muito encaixado, né? Talvez, não sei se com todos os jogadores disponíveis por conta de lesões da data FIFA, mas é um jogo que eu venho primeiro para correção de preço. Não vou apontar o dedo e falar que pode se complicar, se não pode, mas assim, dos favoritos, olhando para o que a outra equipe tem em mente, por exemplo, o Cruzeiro vai enfrentar uma equipe que pretende buscar manutenção, a não cair. O São Paulo vai enfrentar um Sport que pretende buscar manutenção, a não cair. O Flamengo enfrenta uma equipe postulante possível até título, né? Dependendo da situação, o Internacional está sempre brigando ali em cima. Então, se você tem que ter uma cotação mais esmagada para o Flamengo, acaba sendo um Flamengo que pode se complicar. Mas ainda assim, é um jogo para a gente trabalhar ao vivo, ok? Muitas informações a serem coletadas, como eu falei, e ao longo da semana, das próximas rodadas, a gente vai comentando aqui. Se você tem informações a mais, por favor, deixa aqui embaixo, de ausência, de lesão, de jogador que não ia jogar, mas que agora vai. Você que é torcedor de time 1, time 2, time 3, se quiser compartilhar um pouquinho da sua expectativa aqui embaixo, ajuda muito. Eu leio todos os comentários, mas não só para mim, mas para outras pessoas que fazem o planejamento aqui também. E a gente se vê amanhã. Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com esse planejamento e com jogos extras também. Vou deixar outros jogos complementares se você quiser abordar nesse sábado. A lista também do Radar Esportivo deixar nessa descrição, é só você abrir a descrição do vídeo.
tá? Que eles mandam todos os dias. Foi ativado também o Instagram do Radar Esportivo. Se você não segue, fica o convite para você. Eu não uso tanto assim o Instagram, mas chama Insta Radar Esportivo. Eles vão postar as listas também por lá todos os dias em formato de Reels. É Reels que chama, né? Em formato de Reels. E eu fico o convite para você dar uma moral pro Radar, que me dá essa moral, né? Se o Radar dá moral aqui pro BDM, é através do Radar que eu consigo vir aqui todos os dias. Então fica o convite para você chegar até lá, curtir o Radar, seguir o Radar, acompanhar o Radar por lá, que é uma forma de você também contribuir para o meu planejamento por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Programa um pouquinho maior, né? Um BDM um pouquinho maior, mas amanhã tem mais. A boa notícia é essa. Grande abraço.